Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos! Hoje nós vamos trabalhar uma receita recheada. Recheada do quê? De muito amor. Pessoal, sabe aquela receita de mãe que ela compartilha com o filho no momento que ele vai morar fora, no momento que a gente está longe da nossa família? Foi isso que a dona Elizabeth fez. Pegou essa receita com todo carinho, escreveu, me entregou e falou assim: filho, se você precisar, faz essa receita que ela é muito boa. E é isso que eu compartilho com vocês hoje, a receita do pão de cebola. E devido a todo esse carinho, foi a receita que eu fiz no programa da Ana Maria Braga em 2005, tá? Eu sou colecionador de aventais de cozinha e na oportunidade eu fui mostrar a minha coleção e fiz essa receita do pão de cebola no Mais Você. Vai estar aqui na descrição um link do vídeo se vocês quiserem ver. Tudo bem? Então vamos para a receita pão de cebola. Vamos preparar a isca para o nosso pão de 300 gramas de farinha, tá? Então para 300 gramas eu preciso de 100 gramas de fermento natural. Tenho aqui 50 gramas de fermento natural que eu tirei da geladeira agora, tá? Tenho aqui 25 ml de água e tenho 25 gramas de farinha. Vamos misturar e deixar esse fermento ativo. Vamos lá. Começamos então misturando a água ao fermento. Vamos lá. Mistura bem. Fica bem líquido, tá? Ó. E agora a gente com calma coloca a farinha aqui dentro, tá? Ó. Agora é só a gente misturar bem e levar para ativação. Levar para onde? Para um ambiente onde ele fique sem correr vento. Não precisa ser muito quente, mas também não pode ser num lugar gelado, para que ele dobre de tamanho, tá? Vamos lá. E após 1h30, o Antônio dobrou de tamanho e a gente faz o teste na água agora para ver se ele está devidamente ativo. Vamos lá, um pouquinho de fermento na água. Olha lá, galera, ele ter boiado significa que ele está com a fermentação ativada. Vamos para a receita. E vamos para os ingredientes do nosso pão de cebola. Novamente temos dois tipos de fermento, o fermento seco e o fermento natural. Se eu quiser trabalhar somente com fermento seco, eu tiro o fermento natural da jogada e utilizo a receita da mesma forma, tá? Se eu quiser trabalhar somente com fermento natural, eu tiro o fermento seco e utilizo a receita nas mesmas proporções. O que muda é o método de utilização do fermento natural na nossa receita, onde a gente tem que fazer os processos das dobras, tem que deixar ele descansar com uma temperatura mais baixa e um processo mais longo de fermentação. Mas a receita em si é a mesma, os ingredientes nas mesmas proporções, tá? E temos também a opção de utilizar os dois tipos de fermento, o fermento seco e o fermento natural na mesma receita. E é isso que a gente vai fazer. Temos aqui a nossa farinha premium nacional, tá? São 300 gramas. Tenho aqui 5 gramas do fermento seco. Tenho 10 gramas de açúcar, esse açúcar é para dar uma cor no nosso pão. Tenho 100 gramas de fermento natural já ativo. Tenho uma unidade de ovo. Tenho aqui a estrela da receita, 80 gramas de cebola triturada, tá? Ela foi triturada no liquidificador, um pouquinho de água só para começar a bater e nós temos a nossa cebola, 80 gramas. Tenho aqui o leite 50 ml, tenho 40 gramas de manteiga e 7 gramas de sal. Analisando nossos ingredientes, nós vamos ter um pão macio. Por quê? Porque eu tenho a manteiga, ele é a base de leite e a gente utiliza o ovo, que também ajuda nessa maciez, tá? Sendo a base de leite, nós não vamos precisar de vapor na hora da cocção do nosso pão, tá? Nós vamos fazer a receita no método direto, tudo bem? Misturando os ingredientes secos, depois o líquido e lá no final a gente coloca o nosso sal. Vamos lá. Iniciamos então misturando os ingredientes secos, que aqui no caso é o fermento seco,
e o açúcar, tá? A gente utiliza uma mão, vai na massa e a outra fica disponível para colocar os outros ingredientes, tá? A gente homogeneiza esse primeiro momento. Faz aqui um buraquinho, ó. Esse buraquinho aqui é bem importante, tá, pessoal? Ó. Por quê? Porque agora aqui nós vamos colocar todos esses líquidos. Vamos colocar o fermento natural, o ovo, a cebola, um pouco do leite. Se eu colocar o fermento natural, sair misturando, colocar o ovo, sair misturando, eu não consigo perceber quanto de hidratação eu tenho na minha massa. E aí a gente pode passar do ponto, tá? Então agora a gente vai incluir aqui o fermento natural já ativo, tá? Fizemos a isca dele, esperamos dobrar de tamanho, fizemos o teste na água, ó, tá? Venho aqui com 100% do nosso ovo, 100% da cebola. E como o líquido é variável, em toda receita a gente procura deixar o líquido sempre variável, sem saber quanto nós vamos utilizar. Nós vamos colocar metade do nosso leite, ó. Tá? Vamos deixar um pouquinho aqui e a gente começa a misturar esses ingredientes. Por que eu não coloco a manteiga nesse início aqui? Porque a manteiga e o fermento seco corre o risco de ser encapsulado por essa gordura e aí ele não dissolve. Então a gente vai trabalhar com esses ingredientes secos mais o líquido e depois a gente entra com a gordura, que no caso hoje aqui é a manteiga, tá? Então vamos lá. Mistura bem aqui no meio, ó. Bem dissolvido. E agora a gente coloca mais um pouquinho do nosso leite, tá? E eu venho tirando a farinha que está em volta, ó. Agora a gente vai misturar aqui até dar o ponto de não ter mais nada seco, tá? Quando a gente não tiver mais nada seco, a gente inclui a nossa manteiga. Nesse momento aqui é muito interessante a gente ter um apoio. O apoio vem dessa espátula aqui, ó, que a gente chama de terceira mão, tá? Essa espátula aqui é de inox, mas você pode encontrar de plástico ou outro material. Por quê? Porque agora minha mão, olha lá como que tá, ó. Então eu tenho que usar essa espátula para tirar esse excesso da massa e voltar a sovar e sentir quanto de farinha tá precisando da nossa, quanto de líquido tá precisando na nossa receita, ó. Então agora mais um pouquinho do líquido, o restinho. E agora já a gente vai misturar a manteiga. Não temos mais nada seco aqui, agora a gente vai colocar a manteiga. Vamos lá. Esse momento aqui, ó, é que a gente tem que acreditar no processo, tá? A mistura da manteiga aqui, ó, parece complicado. Dá vontade de jogar mais farinha, mas é só misturar, pessoal. Acredita no processo que vai dar tudo certo. Aí daqui a pouquinho, 2, 3 minutinhos, essa manteiga já está fazendo parte da nossa massa. Vamos lá. E a nossa manteiga já faz parte da massa, então agora a gente vem para a bancada. Olha lá, a massa bem macia, tá? Agora a gente tira o bol da jogada, um pouquinho de farinha na bancada, um pouquinho de farinha na nossa mão para tirar o excesso e a gente vai começar agora a sova. O sal a gente deixa para colocar sempre no final do processo. Por quê? Porque ele é bactericida, ele pode atrapalhar a nossa fermentação. Então a gente evita o contato dele direto com o fermento no início. Agora a gente vai fazer a sova, em média 5 minutos de sova aqui na mão, aí a gente inclui o sal, depois mais 5 minutos e a gente tem o nosso ponto de véu. O que é o ponto de véu? É onde a gente sabe que a nossa massa já possui a nossa elasticidade, o nosso glúten. Olha lá, ó, eu pego um pedaço da massa e tento abrir.
Tá vendo que tá rasgando, ó? Daqui a pouquinho nós vamos ver o resultado no final da receita, aonde esse mesmo pedaço de massa vai estar bem fininho e elástico, tá? Através do quê? Através da sova. E como a gente faz a sova? Eu gosto de trabalhar fazendo da seguinte maneira, ó. Esses 3 dedos eu pego aqui, formo uma bolsa de ar e aperto com a palma da mão. A mão esquerda vira essa massa formando outra bolsa de ar aqui, ó. Aí eu venho, aperto, virou, aperto, viro, aperto, ó. Dessa maneira eu fico parado no mesmo lugar e vou sovando. Ah, chefe, eu posso fazer assim, ó, sovando com as 2 mãos? Pode. Chefe, eu posso bater a massa e ir virando? Pode também. O importante é a gente desenvolver o nosso ponto de véu, a nossa elasticidade, tá? Então vamos lá. 5 minutos agora. Já temos uma elasticidade na nossa massa, olha lá, ó. Agora a gente vai colocar o sal, tá? A gente abre a massa, coloca o sal, sem medo de ser feliz, tá? Ó. E a gente continua sovando agora mais 5 minutinhos. Vamos lá. E nossa massa já chegou no ponto de véu. Vamos lá, ó. A gente pega um pouquinho de farinha na mão. A gente pega um pedaço da nossa massa, ó. Um pedaço considerável, tá? Para fazer o teste. E agora a gente abre bem fininho. Como a gente fez no início da sova, a gente faz agora, ó. Olha lá, ó, como que a massa ficou fina, não rasga, tá? A gente força com o dedo. Esse é o nosso ponto de véu. Isso quer dizer que nós temos o glúten ativado. Com esse glúten ativado, o que a gente tem que fazer agora? Deixar essa massa descansar, tá? Por quê? Porque daí daqui a pouco a gente precisa modelar o nosso pão. Se eu tentar modelar agora com essa elasticidade, eu não vou conseguir. Então a gente tem que deixar agora a massa descansando por 20 minutos. Como que a gente faz? Pega a massa, leva tudo para o centro, olha lá, ó. Tudo para o centro, virou a massa, a mão esquerda mastiga subindo, a mão direita mastiga descendo, ó. A gente faz uma bolinha segurando toda a fermentação aqui dentro, tá? Dá um beijinho na massa e eu vou descansar por 20 minutos. Vamos lá. Nossa massa descansou por 20 minutos e agora a gente vai fazer a divisão, tá? Tenho aqui 600 gramas de massa pronta. Nós vamos fazer 6 porções de 100 gramas cada, tá? Vamos lá. Pessoal, a gente deixou a massa descansar. Eu não posso sair rasgando a massa de qualquer jeito agora, tá? Então a gente tira um pouco da fermentação. A gente utiliza a balança. Quem não tiver balança, divide em 6 porções iguais. E a gente vai pré-modelar esse pão. Vamos lá. Muito bem, temos as 6 porções. Pessoal, cada massa acaba tendo um peso devido à hidratação, tá? Pode ser que renda um pouquinho mais de 100 gramas cada peça, mas não tem problema nenhum, tá bom? Como que a gente faz agora? A gente vai deixar esse pão boleado, tá? Essa é a pré-modelagem. Então a gente pega um pedaço da massa, vira do contrário, leva tudo lá para o final do pão, olha lá, leva tudo para o fundo. A gente pega, vem com essa mão aqui fechando o fundo do meu pão, olha lá, forma tipo uma coxinha, ó, tá? Agora a gente vem aqui para a bancada, o dedão sobe mastigando, esses 3 dedos aqui desce mastigando aqui, ó, tá? Então o dedão sobe, ele desce, ó. E aí com a prática a gente fecha esse dedo aqui e a gente tem o nosso pão boleado, olha lá, ó. Tá? Então nós vamos fazer esse boleamento aqui com as 6 porções. Essa será a nossa pré-modelagem. Vamos lá. Temos aqui as 6 porções e agora a gente vai deixar descansar por 15 minutos. De novo, pessoal, por que descansar? Porque o glúten está ativado. A gente mexeu na massa e desenvolveu novamente a elasticidade. Se eu tentar modelar o meu pão agora, eu não vou conseguir. Então a gente tem que respeitar o processo
e deixar descansar por 15 minutos, tá bom? Vamos lá. E nossos pães descansaram pela segunda vez e agora a gente vai para a modelagem final, tá? Vamos organizar aqui a bancada, deixar eles de ladinho aqui. Tomar cuidado, pessoal, que a gente deixou ele descansar, então eu não posso pegar eles de qualquer jeito, né? Ó, tá? Vamos para a modelagem do nosso pão. Pega uma unidade aqui, uma porção, farinha embaixo, um pouquinho de farinha em cima. E agora nós vamos abrir ele oval, tá? Aqui, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Vamos lá. Pega aqui o rolo. Para cima, para baixo. Somente para cima e para baixo, tá? Ó. Mais farinha. Nós temos o nosso pão aberto, ó. Agora a gente vai pegar a espátula e aí nós vamos fazer 3 cortes. 1, 2, 3. Então a gente começa aqui, ó. Um corte na lateral, aí na mesma distância do outro lado, ó. Outro corte. E agora a gente vem no meio, ó. Tá? Deixa a espátula de lado. Agora a gente vai fechar o nosso pão. De que maneira? Agora eu pego aqui em cima, ó, e venho fechando, tá? Com a ponta dos dedos, ó. Fecho de novo, pego aqui em cima, não é lá embaixo, hein, galera, ó. Aqui em cima, ó. Fecho, fecho. Até quando? Até eu encontrar os cortes. Quando eu encontrei os cortes, aí eu paro e agora eu vou só rolar esse pãozinho em cima dessas tiras, ó. Tá? Agora aqui no final, ó, esse pãozinho aqui vai fechar com esse aqui, ó. Então eu rolo aqui em cima e aperto, sem dó, tá? Apertei, agora a gente faz isso aqui, ó. Tá? E nós temos o nosso pão de cebola modelado. Vamos fazer isso com os demais agora, tá? Vamos lá. Agora a gente pega o exemplo, uma faca, em vez de ser a espátula, ó. E eu venho e faço um corte aqui, ó. Do mesmo lado, do mesma distância do outro lado, faço o corte. No meio dos 2 cortes, eu faço mais um corte, ó. Tudo bem? Agora a gente vem aqui de cima, ó. E eu venho fechando o meu pão. 1, 2, olha lá, ó. Tá? É importante a gente fechar assim, porque vai segurar a fermentação e o nosso pão vai ficar uma baguetinha. Vai crescer, vai ficar lindinho, tá? Ó. Mais uma vez e pronto. Agora eu só vou rolar esse pão aqui em cima dessas tiras, ó. Venho rolando, chego aqui no final, eu paro, aperto e viro ele assim, ó. E eu tenho o nosso pão de cebola modelado. E agora vamos com os nossos pães para a assadeira, vamos lá. Muito bem, a assadeira lisa, a gente passou um pouquinho, um fiozinho de óleo e passou um papel, tá? Agora a gente vai colocar os pãezinhos aqui, ó. A gente dá um espaço entre eles, porque eles ainda vão dobrar de tamanho, tá? Ó. Vamos deixar aqui, bem bonitinho. E agora nós vamos passar, pessoal, aquela mistura da gema com um pouquinho de leite e um fiozinho de óleo, tá? Ó, a gente tem essa misturinha aqui. Então agora a gente vai pincelar em cada pãozinho essa mistura e nós vamos levar para fermentar. E os nossos pães estão prontos para a fermentação. Agora a gente vai aguardar dobrar de volume e levar para o forno, tá?
E os nossos pães de cebola estão fermentados, olha lá. Agora a gente vai levar para o forno. Eu escolhi o forno turbo, nós vamos ter 180 graus por 15 minutos, tá? No forno de lastro a gente colocaria 210 graus de teto e 190 de base. Por quanto tempo? 20 a 25 minutos. No forno doméstico a gente vai escolher a temperatura de 200 graus, uma temperatura bem tranquila, e nós vamos colocar ele lá por 25 minutos. Claro que a gente vai ter que acompanhar, tá? O pão tá coradinho, tá assadinho, a gente já pode tirar. Em nenhuma das opções dos fornos a gente precisa do vapor, tudo bem? Vamos levar para o forno então. E os nossos pães saíram do forno, olha lá que coisa linda, bem douradinho. Agora uma dica muito legal, tá? Ó, manteiga, pessoal, um pouquinho de manteiga, um pincel, e agora a gente passa nele ainda quente, tá? Ele vai dar um brilho pro meu pão e vai saborizar ainda mais, tá? Vamos lá. E vamos ver como o nosso pão de cebola ficou por dentro. Vamos lá, ó. Maciez, tá? Ó. Beleza? Olha lá. Bem macio, né? Miolo bem compacto. É isso que a gente espera desse pão, tá? Encerramos mais uma aula, hoje o pão de cebola. Receita da Dona Beth, olha lá, que carinho, né? Que coisa linda. Muito bem. Pessoal, quem estiver fazendo com fermento natural somente, vamos lembrar de todos os processos, tá? As dobras, os descansos, e vai para a geladeira a massa inteira. No outro dia a gente porciona, modela, fermenta e faz a cocção, tá? Quem for trabalhar com fermento seco, o método é direto mesmo. Tudo bem? Quero agradecer ao Empório Nelore de Ouro, aqui na cidade de Presidente Prudente, que nos fornece com todo carinho os insumos e o espaço para que a gente faça a gravação dos vídeos. Estou no Instagram, @chefmancuso, ou deixe suas dúvidas aqui nos comentários mesmo. Até o próximo vídeo, grande abraço, beijo, outro, tchau!